bom dia. Tenho enorme honra aqui de estar hoje com Carlos Martins, CEO da Air Carbon Exchange Brasil, que é uma das maiores exchanges de crédito de carbono do mundo. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Carlos, para começar, é uma pergunta mais aberta. Queria perguntar o que você considera mais importante sobre os créditos, sobre o mercado de crédito de carbono. O que você acha que todos os brasileiros aí deveriam entender a respeito do crédito de carbono? Legal. Primeiro eu quero começar agradecendo o convite, né? Eu tenho mais de 25 anos de trabalho no tema de redução de emissões, crédito de carbono, e agora finalmente estou sendo convidado para evento legal, falar um pouco. Então, costumo dizer que agora minha mãe entende o que eu faço, vou pedir para ela ouvir o podcast também quando tiver público aí. Acho que o que é mais importante para o Brasil é de fato usar as nossas vantagens comparativas de baixa intensidade de carbono das nossas cadeias produtivas e usar esse atributo ambiental para nos posicionarmos talvez na próxima onda de reposicionamento das cadeias produtivas globais, no contexto de demandar aí que as cadeias produtivas globais embarquem baixa intensidade de carbono nas suas atividades. Então, o brasileiro deveria olhar isso como uma grande oportunidade, de novo, de usar a nossa vantagem comparativa de ser o país da fotossíntese, que consegue gerar energia a partir dessa abundância de sol, água, condições climáticas que favorecem de alguma forma a energia renovável e a baixa intensidade de carbono. Entendi. Uma coisa que sempre gera um pouco de confusão, assim, quando se começa a se envolver com o tema crédito de carbono, é a diferença. Tem vários mercados, vários tipos de crédito. Aí, Carlos, se você pudesse resumidamente dar um panorama geral de qual seria a diferença entre o mercado regulado, que o Brasil ainda está aí em passos de implementar e regulamentar, e o mercado voluntário. E também perguntar em qual desses mercados a Air Carbon vai atuar, ou se vai atuar em ambos. Legal. Respondendo talvez o mais fácil, que é a atuação da Air Carbon. Nossa visão é estarmos preparados para oferecer infraestrutura para o mercado regulado global que vem aí. Estamos otimistas, confiantes de que o mundo vai acabar de alguma forma regulando as emissões de gases de efeito estufa. Existe um consenso global que os mercados conseguiriam lidar com esse tema de uma forma mais eficiente, ao invés de taxação de carbono, que também é uma alternativa viável e tem muito mérito em diversas atividades aí econômicas, mas majoritariamente o mundo, desde meados dos anos 2000, o mundo multilateral, ONU, as nações concordaram que o tratamento mais eficiente para o tema das mudanças climáticas seria a criação de um mercado regulado de carbono. Então, a Air Carbon hoje opera no mercado voluntário, majoritariamente, porque é o que existe. Tá. Existem diversas jurisdições globais aí com seus mercados regulados, mas são legados dos países. Então, existe European Trading Scheme, que é um mercado regulado, existe taxação de combustíveis fósseis na Suíça. Todos esses têm algum componente de mercado de carbono, mas são legados que já existem a fundação da Air Carbon em 2018 e 2019. A partir daí, nossa expectativa é trabalhar na realidade do mercado voluntário, que é o que existe hoje, e naturalmente estarmos posicionados e oferecer essa infraestrutura para o mercado regulado. A diferença fundamental, agora qualificando aí a diferença entre voluntário e regulado, a definição é mais ou menos intuitiva, né? Então, o mercado voluntário é onde as empresas assumem compromissos voluntários de redução de emissão. Então, quando uma empresa assume um compromisso voluntário de redução de emissão,
o que resta para ela em termos de compensar, diminuir, reduzir suas emissões é o mercado voluntário de carbono. Então, eu assumo que eu vou emitir 20%, 30% a menos no ano calendário, eu posso comprar 20% do volume de emissões em créditos de carbono para fazer o chamado offset, neutralização, compensação. São termos aí utilizados nesse contexto. Mas de forma voluntária. Então, o mercado voluntário tipicamente não tem uma custódia regulada global, não tem um padrão regulado global aceito pelas nações. Não existe a chancela de nenhuma nação ou, eventualmente, da ONU, como já houve no passado recente com o Protocolo de Kyoto, que era, sim, um arcabouço regulatório de regulação do mercado regulado, aceito pelas nações aí, que ratificaram o Protocolo de Kyoto e trabalhavam, então, no âmbito das Nações Unidas. Já o mercado regulado, ele enseja uma regulação, se não global, mas uma regulação nas jurisdições, nos países, e eventualmente algum tipo de comunicação, fungibilidade entre os países para que esse ativo, crédito de carbono, redução de emissão, pudesse ser negociado, tratado dentro de uma regulação que eventualmente envolveria a CVM dos países, né, a Comissão de Valores Imobiliários, os bancos centrais, o regulador financeiro dos países, e que de alguma forma isso se conectasse com uma regulação maior, por exemplo, de novo liderada pela ONU. Então a diferença é intuitiva digamos, na definição. Mas, fundamentalmente, o mercado voluntário, as métricas, o objetivo do mercado voluntário são todos muito próximos ou muito aderentes a uma eventual regulação. O mundo está ciente de que não adianta você fazer um mercado voluntário completamente desprovido de algum tipo de regulação, mesmo que voluntária, porque isso não vai conseguir atingir os objetivos aí de redução de emissão das empresas, das nações que neste momento estão tratando essas iniciativas como voluntárias. Então, é natural que o mercado voluntário acabe, de alguma forma, sendo incorporado pelo mercado regulado. Inclusive, eu a vida inteira, desde que eu comecei a trabalhar com o tema de redução de emissões, operando originalmente no mercado voluntário, até a ratificação do Protocolo de Kyoto, a minha empresa foi fundada em 2000, até 2005 nós trabalhamos no mercado voluntário, pré-Kyoto, mas já com a visão de que tudo que nós estávamos desenvolvendo, todos os projetos, todas as iniciativas migrariam para o mercado regulado, naquele momento, o Protocolo de Kyoto, liderado pela ONU. Então, a pergunta, quando me perguntam, e a pergunta talvez que o mercado faz aí, como tratar o mercado voluntário? A minha resposta é: cresça e apareça e vire regulado. O mundo não vai reduzir emissões de gases de efeito estufa de uma forma consistente se majoritariamente nós dependermos da regulação do mercado voluntário. A regulação do mercado voluntário ela é insuficiente para tratar o tema, resolver o tema das mudanças climáticas. Entendi. Me corrija então se eu estiver errado. Então, pelo que eu entendo, o mercado regulado, você tem ele é um mercado em que os estados definem um cap, ali, um limite, e aí ele prevê a cada ano uma evolução uma redução desse teto, e ele dá uma allowance ali, uma autorização de emissão, e as empresas têm que ficar dentro daquele cap, ali, daquele limite, e se ele conseguir se descarbonizar mais do que o limite dele, ele pode vender esses créditos, outras empresas podem até comprar esses créditos, e o mercado voluntário, me corrija também se estiver errado, ele é muito parecido com isso, só que não é feito pelo Estado. O Estado não estabelece um cap, mas sim existem certificadoras que verificam se aquela tecnologia, que ou a tecnologia, ou pode ser um Nature-Based Solution também, uma solução da natureza, ela
está capturando carbono ou está deixando de emitir carbono em relação aos seus pares no mercado. Agora, como é que faz para que esses dois mercados eles se conversem, né? Porque um é estatal, o outro é privado, mas pelo que eu estou entendendo, me corrija também se estiver errado, a Air Carbon e o mercado até o regulado que se planeja criar no Brasil, ele prevê uma interseção entre esses mercados. Como é que isso vai funcionar? Como é que essa interseção entre os mercados regulados e voluntário vai funcionar? Tá, deixa eu retomar um pouquinho as duas definições que você colocou aí de mercado regulado. Dentro do mercado regulado, você tem eventualmente duas modalidades de regulação que equacionam ou têm o objetivo de equacionar a redução de emissões de gases de efeito estufa. Um deles é o sistema de cap and trade, que você mencionou, e o outro é o sistema de baseline and credit. Tá? O mercado europeu, European Trading Scheme, é um mercado que opera no sistema de cap and trade. Então, você tem mais ou menos 13 mil instalações na Europa que recebem uma alocação máxima de emissões. Então, um exemplo, é uma instalação na Itália, você recebe uma alocação de 100 mil toneladas de CO2 e você está emitindo 110. Então, você sabe que ou você reduz essas 10 mil toneladas ou você precisaria comprá-las para entregar para o regulador a sua permissão de emissão durante o ano calendário. Então, esse é o sistema de cap and trade, ou seja, cap no sentido tem um teto e trade você pode operar, ou seja, comprar e vender no sentido de trade, comércio, você pode comercializar o seu superávit ou o seu déficit de emissões, né, de crédito de carbono nesse contexto. Então, esse é cap and trade. Baseline and credit, você avalia o que é a prática comum. E se você desenvolver uma atividade menos intensiva em carbono a partir da prática comum, que é a linha de base, baseline, você recebe um crédito de carbono que pode eventualmente ser comercializado, então, no âmbito desse mercado. Então, os regulados podem ter esses Os dois regulados, na verdade, o exemplo do European Trading Scheme é cap and trade. O exemplo do protocolo de Kyoto, que era regulado, é baseline and credit. Então, o regulado, ele opera com esses dois sistemas. E existem sistemas híbridos, onde você tem taxação. E o voluntário é sempre baseline and credit? O que acaba acontecendo, né? O voluntário só opera hoje com baseline and credit, porque cap and trade significa o seguinte: eu sou o regulador e eu te dou uma permissão máxima de emissões, né? Se não existe o ente regulador, essa é a natureza do voluntário, só sobra o outro, entendeu? Perfeito. Porque você não tem alguém que vai falar, tá bom, que é uma pergunta até legítima, o que vai acontecer se o Brasil não cumprir com essas metas de redução de emissão perante a ONU, né, no âmbito do Acordo de Paris? Os fuzileiros navais americanos vão invadir o Brasil? Não, mas nós vamos ter algum tipo de penalização comercial, muito natural que isso ocorra, né? No conceito de baseline and credit, é para incentivar, de alguma forma, aquele ente econômico mais eficiente no contexto de intensidade de carbono das suas atividades. Então, o regulado ele opera em diversos sistemas, os mais relevantes são cap and trade, baseline and credit, o voluntário só no baseline and credit, porque você não tem um ente regulador dizendo, esse é o máximo que você pode emitir. E a Air Carbon vai trabalhar nas duas pontas. Então, o que acontece hoje especificamente da Air Carbon? De novo, a gente está operando por alguns anos, até os mercados regulados se conectarem, claro, apostando que o Brasil vai ter o seu mercado regulado. Hoje nós operamos no mercado voluntário. Mas, e portanto, o volume, os ativos negociáveis na ACX, na Air Carbon, são originalmente do mercado, do sistema de baseline and credit e do mercado voluntário. Mas, trabalhando a nossa infraestrutura, é razoável assumir que nós, já no próximo ano, tenhamos eventualmente alguns ativos de mercado regulado, que não necessariamente crédito de carbono, mas algum tipo de atributo ambiental que pudesse ser comercializado
num ambiente de bolsa. Eu vou dar um exemplo. O projeto de lei do combustível do futuro tem um ativo chamado CGOB, Certificado de Garantia de Origem do Biometano, que é para incentivar a produção de biometano, e ele é um ativo, no projeto de lei, um ativo regulado, eventualmente até um valor mobiliário, que vai necessitar de um ambiente de bolsa para a sua comercialização. Não é exatamente um crédito de carbono, mas ele é, no fundo, alguém, né, um ente, uma empresa compraria, uma corporação compraria o CGOB para cumprir com alguma meta de redução de emissão. Então, a nossa infraestrutura, espero, já vai estar pronta para o ano que vem receber ativos desse tipo. E parece que na regulamentação que está por vir, vai ser permitido que mesmo no mercado regulado você use também créditos no mercado voluntário, né, em certa medida. Isso, eu estou aqui na sede da OAB, né, então eu quero até poder falar um pouco do tema da natureza jurídica do crédito de carbono, né? Mas antes disso, o projeto de lei, que hoje é uma minuta, no final é um projeto, né? Ele permite sim a fungibilidade, o que eles chamam de interoperabilidade, tá? Entre o regulado e o voluntário. Meus amigos de mercado voluntário, eu sei que eles vão me matar por isso, mas eu já tenho falado há algum tempo. Eu particularmente sou contra, porque eu não acredito que o mercado voluntário se comunique de uma forma sincronizada em termos de regulação com o mercado regulado obrigatório. É uma contradição você permitir uma regulação dura, com métricas muito objetivas. É contraditório aceitar um ativo fungível, originado no mercado voluntário, que não tenha as mesmas métricas, a mesma regulação robusta. Ou você sobe a barra do voluntário ou você baixa a barra do regulado. Então, eu particularmente tenho exposto isso, tentando ser bastante educado quando coloco minha objeção a esse parágrafo aí da lei. Eu acho que isso é um problema e o brasileiro vai pagar eventualmente uma penalidade por, no nosso arcabouço, nos nossos projetos de lei, aceitarmos crédito de carbono do mercado regulado. Esta conta vai ser paga na fronteira da Europa. O regulador europeu, estou dando um exemplo, vai dizer, olha, você diz que o seu preço de carbono por tonelada é 50 euros, discordo, você aceita crédito de carbono do mercado voluntário, que valem 10 euros, 20 euros, então o teu preço é 20, na fronteira aqui você vai pagar a diferença, o preço do carbono na fronteira da Europa hoje é 80 euros, 80 menos 20, 60, pague o imposto do carbono embarcado na sua mercadoria. Então, é um erro, eu não concordo, já expressei essa opinião, mas sim, hoje os projetos de lei permitem algum tipo de interoperabilidade entre os mercados. Entendi o seu receio, né? Que lá na fronteira, quando tem aquela tributação, o CBAM, né? CBAM, ele tributa, quando chega lá um produto, uma folha de papel, vai ver, essa folha aqui, ela compensou o seu crédito de carbono? Se compensou, ótimo. Se não compensou, tem um pedaço aqui que não está compensado, tem que pagar com base no crédito de carbono europeu. Mas se ela vinha toda compensada, não paga nada, entra direto. O conceito é esse, né? O conceito é esse. E aí pode ter uma discussão... Não, o regulador, a minha premissa é que o regulador vai olhar, o regulador europeu vai olhar para isso e falar assim, olha, é um flanco. Acordos climáticos, eles começam acordos ambientais, mas terminam comerciais. O CBAM, né, o Carbon Border Adjustment Mechanism, já é um acordo comercial imposto pela comunidade europeia, basicamente dizendo, olha, nós temos essas preocupações aqui com relação a mudanças climáticas e redução de emissão de gases de efeito estufa. Temos um European Trading Scheme que vale 80 euros a tonelada do carbono emitido nas nossas fronteiras. Eu não vou deixar você exportar para mim se você não pagar o mesmo pedágio. E essa conta vai ser feita pelo regulador europeu e
vamos combinar, ele não vai ter nenhum tipo de incentivo em aceitar uma conta relativamente flexível do mercado voluntário. Eu insisto, é uma contradição achar que você tenha vaso comunicante entre duas regulações e você não vá permitir que a fungibilidade do ativo que é desregulado ou não regulado, essa fungibilidade vai ser prejudicial ao regulado. E aí, uma questão até mais jurídica, né? Se talvez a União Europeia ela faz alguma distinção da onde vem esse produto. O Brasil é um país subdesenvolvido, né? Exportado dos Estados Unidos, um país desenvolvido. Até para os tratados internacionais e para o Tratado de Paris, deveria ter uma responsabilidade comum mais diferenciada, né? Até os tratados do GATT também falam isso. Mas eu acho que, até onde eu sei, o CBAM lá, ele aplica a todo mundo. Eu acho que você colocou um tema interessante. É indiscutível que exatamente o jargão aí do protocolo de Kyoto, né? Responsabilidade comum, porém diferenciada, para dar chance para países como o Brasil, que entraram, de alguma forma, atrasados no ciclo de crescimento pós-revolução industrial, para que a gente possa se desenvolver, eventualmente queimando mais combustível fóssil. Eu acho que aí tem um viés também de linha de corte, eu já tive esse debate, a revolução industrial é quando o mundo começa a medir emissões de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, o mundo, as nações, a ONU, não contabilizam o desmatamento que ocorreu na Europa para a produção de lúpulo, de girassol, porque é improvável que desde dos anos 100, sei lá, 200, 300, quando começou aí a agricultura, o mundo, a atividade agrícola era tão organizadinha assim, aqueles lindos campos de girassóis da Holanda, tudo isso foi desmatado e não é contabilizado. Então, países como o Brasil, sim, são prejudicados nesse debate. Mas hoje já virou, não existe inclusive mais a figura do conceito que existia no protocolo de Kyoto, de você ter países com metas de redução de emissão e países sem metas de redução de emissão, que era o caso do Brasil. O Brasil, no protocolo de Kyoto, não tinha compromissos, metas de redução de emissão no âmbito do protocolo de Kyoto. Agora não, está todo mundo no mesmo jogo. O Brasil estabeleceu seus compromissos pós-Acordo de Paris 2015, de redução de emissão de quase 50%, ou seja, tem os números aí. E está todo mundo jogando o mesmo campeonato. Então, é natural que o Acordo de Paris seja utilizado como um mecanismo de negociação comercial. Tá certo. Essa questão é muito interessante, né? Porque no protocolo de Kyoto tinha era dual, né? Ou você era país desenvolvido, sim, ou era subdesenvolvido. Uhum. Se você era subdesenvolvido, você não tinha nenhuma meta. Aí a China ficou classificada como país subdesenvolvido, correto, não tinha meta. Uhum. Aí os Estados Unidos falou, não, então se a China não tem meta, eu tô fora. E aí, o protocolo não deu certo, né? Por causa disso. E agora o Tratado de Paris, ele coloca todo mundo como responsável, mas diferenciadamente, claro, né? E aí tem mais perspectivas ali de dar certo, né? Essas questões são muito interessantes. Agora, eu queria mudar aqui para um assunto também um pouco jurídico, né? Qual é a natureza, né, do crédito de carbono? Que isso é muito discutido, né? É um ativo financeiro, é uma commodity, é um serviço. Qual é a visão da Air Carbon sobre esse conceito, né? Vocês se inspiraram em alguma commodity para fazer? Como é que funciona isso para vocês? A Air Carbon tem origem em Singapura. Foi fundada com apoio do governo de Singapura, recursos financeiros e humanos aí do governo de Singapura.
mas hoje a sede operacional da Air Carbon, da ACX, é em Abu Dhabi. E em Abu Dhabi, o órgão regulador é muito interessante. Abu Dhabi tem aquele Abu Dhabi Global Markets, que é um quarteirão onde a regulação de todas as atividades lá financeiras associadas ao mercado financeiro tem origem na legislação da Grã-Bretanha. Então, você está naquele quarteirão onde nós estamos, nós somos regulados pelo órgão regulador espelhado no regulador da Grã-Bretanha. Tá. Então, somos regulados pela autoridade financeira de Abu Dhabi, utilizando a regulação, um espelho da regulação britânica. No nosso quarteirão em Abu Dhabi, o crédito de carbono é uma commodity ambiental. Essa é a regulação que foi proposta, foi aceita. O Brasil, os projetos de lei propõem que a natureza jurídica do crédito de carbono estabelecida nos projetos de lei é de transformar o crédito de carbono, considerar o crédito de carbono um valor mobiliário. E o crédito de carbono, segundo o parecer da CVM de 2009, que foi, inclusive, eventualmente até... 2019, não? 2009. 2009 eu fiz, entre outros atores aí do mercado de carbono, mas eu gosto de contar que quem pagou fui eu, mas não sei se é verdade 100% não. Mas em 2009, o diretor à época da CVM, Otávio Yazbek, fez publicou o parecer que depois foi à diretoria da CVM e foi aprovado unanimamente, demonstrando que crédito de carbono não é um valor mobiliário e não tem característica de valor mobiliário. Tá? E a gente pediu para Otávio Yazbek, agora ele não é mais da CVM, advogado, obviamente com muita experiência no setor, e pedimos então para ele dar um novo parecer, confirmando ou não a percepção dele enquanto diretor da CVM de 2009, e agora faz um ano. Ele confirmou, não mudou nada, ele falou não é valor mobiliário, então a gente tem esse debate. De verdade, eu me interesso muito por isso, porque isso acaba, obviamente, onerando todo o sistema, né? Eu coloquei aí uma primeira preocupação minha com relação aos projetos de lei, que é a fungibilidade do voluntário com o regulado. E uma segunda preocupação importante que eu tenho é o custo de observância de CVM em cima de um ativo que, embora esteja, de alguma forma, nas manchetes aí de jornais, como sendo uma grande oportunidade para o Brasil, esse ativo não comporta a regulação da CVM para o mercado de capitais, para o mercado de capitais, por exemplo. Então, experiência global não é definir o crédito de carbono como uma security, não é valor mobiliário em nenhuma jurisdição relevante. Claro que existem 70 jurisdições aí com algum tipo de taxação, de mecanismo de carbono. Nenhuma relevante tem definição, natureza jurídica como security. Mas aí o brasileiro gosta de pagar pedágio para banco e para advogado, então a gente fez um jeito de colocar no projeto de lei que o ativo vai ser um valor mobiliário. E claro, eu confio, eu, obviamente estou aqui defendendo, né, o nosso lado. Estou preocupado, mas tenho certeza que os reguladores vão estar atentos ao custo de observância. Não faz sentido uma emissão grande de crédito de carbono, não 1 milhão de toneladas, se puser um preço aí de $10 a tonelada, $20 a tonelada. Imagina eu tendo que contratar um advogado para fazer um offering circular, para fazer um memorando, para depois pagar o banco para fazer a colocação, fazer a escrituração. Se eu imaginar que eu estou tratando isso, no limite, como uma emissão de uma debenture, isso pode custar, é só fazer a conta, 15%, 20% do valor da emissão.
custo de observância pode ser muito caro. Não, esse ponto que você falou, assim, a princípio faz muito sentido realmente, né? Colocar o crédito de carbono como uma commodity facilita várias coisas, né? Sim. Por exemplo, falam, mas tem vários tipos de crédito de carbono, tem o Nature Based Solution, tem o Science Based Solution, tem as allowances, tem os offsets, tem de várias origens de crédito de carbono. Correto. Ok, pode ter, mas petróleo também tem vários tipos de petróleo, tem vários tipos de grãos. Então, você tradear isso como uma commodity numa plataforma facilita muito a negociação, né? Porque, embora todos sejam equivalentes a 1 tonelada de óxido de carbono, todos podem ter diferentes origens, mas todos representam a mesma coisa, né? Então, no fundo, deveriam ser todos fungíveis, praticamente. A vantagem de você ter um mercado regulado, e aí volto... E as adicionalidades, talvez, né? Não, mas olha só, esse que é o interessante de você ter um único regulador. Se tiver algum problema, a primeira coisa que você faz, se tiver algum problema com o mercado, você aponta o dedo para o regulador. Hoje, no mercado voluntário, você vê manchetes aí semanais de fraude, de empresa que comprou o crédito de carbono e não era íntegro, tal. Muitas vezes de extrema boa-fé. Se houvesse um mercado regulado, você simplesmente apontaria o dedo e falaria, olha, eu estou seguindo as regras que o regulador, que tipicamente aprovado no Congresso, o legislador propôs e a sociedade brasileira representada pelo Congresso aprovou. Então, é muito mais eficiente você depois tratar com o mercado regulado. Claro que é difícil regular o mercado, mas é muito mais eficiente. Nesse contexto, a hora que você regula o mercado, 1 tonelada de CO2 abatida é 1 tonelada de CO2 abatida. Não deveria existir nenhum tipo de desconto, de diferença em precificação, porque você deixa de negociar o que a gente chama de mecanismo baseado em projetos, você passa a negociar um ativo cuja métrica é tonelada de CO2 abatida. Então, essa é também uma grande vantagem do mercado regulado. E nesse contexto, a gente fala commodity ambiental e, de fato, eu entendo, por exemplo, eu fui atrás para entender por que o regulador brasileiro está assumindo aí valor mobiliário. Tem a vantagem de que quando você coloca isso, um valor mobiliário no balanço dos bancos, eles podem eventualmente financiar sem as penalidades ou as contrapartidas exigidas pelo Banco Central em termos de balanço. Então, isso é uma vantagem grande. Se você financiar um ativo intangível, você eventualmente vai ter que reservar uma parte do seu capital no seu balanço para algum tipo de inadimplemento desse ativo. Então, eu entendo a natureza jurídica hoje de valor mobiliário. Eu entendo, a partir de pareceres de advogados com bastante experiência, carbono não é valor mobiliário, mas eu entendo que sim, podemos, se reduzir o custo de observância, se a emissão do carbono tiver um trâmite célere e adequado ao tamanho do volume monetário aí do ativo, eu acho razoável assumir que a gente também possa usar isso como benefício para a integridade do mercado. Mas deixa eu ver se eu entendi, isso é um ponto interessante, né? Se for considerado um valor mobiliário, então, no balanço das empresas, isso não afeta o balanço dessas empresas? O balanço dos bancos. Porque dos bancos que financiam? Que financiam, porque hoje, se você financiar um ativo intangível, o banco precisa reservar capital no seu balanço em caso de inadimplemento de quase 100%, ou de 100% em alguns casos. Você empresta 10 milhões de reais, você vai financiar uma recomposição mas se fosse commodity, aí seria um ativo intangível? Não, commodity não é um ativo intangível. Seria um intangível e aí... E de novo, entendo que também isso seria resolvido no nível de uma determinação do Banco Central. Então, o Banco Central poderia estabelecer que para este ativo regulado no âmbito do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, reserva de capital dos bancos que financiam esse ativo de 20%, por exemplo. Entendi. Estabelecer alguma meta. Teria outros caminhos para resolver. Mas eu entendo, esse é o contexto que nós temos hoje de valor mobiliário. Mas, de novo, voltando à minha primeira comentário com relação
fungibilidade do voluntário com o regulado. Imagina o custo de observância que você vai ter de um valor mobiliário versus o do mercado voluntário. É incomparável. Então, ou você baixa a régua do regulado ou você sobe a régua do voluntário. E é provável que o voluntário, o que a gente conhece hoje de mercado voluntário, não tenha dinheiro para pagar o custo de observância de um valor mobiliário. Entendi. Interessante, muito interessante. Bom, eu vou fazer agora então uma pergunta aqui, mudando um pouco aqui a temática. Também, estudando a Air Carbon, né, eu verifiquei que vocês usam a blockchain, tecnologia de blockchain. Poderia falar um pouco sobre como é que vocês usam blockchain na Air Carbon? Interessante. O conceito de blockchain há uns 5, 6 anos, parecia que um pouco como está acontecendo com a inteligência artificial hoje, né? O mundo ia resolver todos os problemas com blockchain. Né? E há 5, 6 anos, avaliando aí as ferramentas de tecnologia disponíveis no mercado, o blockchain fazia muito sentido no contexto de podermos rastrear a origem do ativo ambiental comercializado no ambiente de bolsa. Tá? Então isso era um tema importante, principalmente para o que a gente chama de soluções baseadas na natureza, onde você começa a visualizar alguma coisa do tipo, olha, eu vou te pagar com uma moeda chamada crédito de carbono, se você não desmatar essa área, se você preservar essa área na Amazônia, que é uma solução baseada na natureza. Tem um acrônimo aí que é o REDD+, que é a redução de emissões de desmatamento evitado. Então, eu vou te dar crédito de carbono para você não desmatar. A hora que você estabelece esta métrica de pagamento com crédito de carbono, você começa a visualizar aquela situação do tipo, olha, eu consigo conectar esse pagamento com uma foto de satélite que é rastreável na minha plataforma de blockchain, que vai dizer exatamente de onde veio essa foto. Tem o chamado timestamp, que é a hora que a foto foi tirada, vai no blockchain, e como conceito o blockchain é uma rede de blocos, né, inviolável, tal. Então, há 5, 6 anos, tudo isso parecia bastante relevante para o tema do mercado de carbono. O que aconteceu? A regulação não veio imediatamente. Então, esse tema, blockchain, ele é uma ferramenta, obviamente, bastante aderente ao que eu estava falando há 5 minutos, mas sem a regulação, ela fica assim, poxa, se é tudo voluntário mesmo, será que eu vou montar uma plataforma minha que dê rastreabilidade, que forneça evidências de rastreabilidade do ativo? Mas quem está me demandando isso? Né? O mercado voluntário não entrou em consenso de que nível de rastreabilidade essa ferramenta de blockchain, então, deveria oferecer. Mas o que aconteceu? Esse, digamos, era a premissa número 1, quando a plataforma foi lançada usando blockchain. Com o passar dos anos, blockchain mostrou uma outra característica muito mais relevante, que é a facilidade de você transmitir dados numa rede proprietária ou pública, utilizando o conceito, a ferramenta de blockchain. Então, por exemplo, as operações na ACX, elas rodam em blockchain no contexto de registro eletrônico. Então, isso é uma ferramenta que talvez há 5 anos, isso é uma característica que há 5 anos nós não visualizávamos tanto valor, mas hoje ficou muito claro. É mais um mecanismo de registro. Um mecanismo de registro e de transmissão. Armazenamento de informações, aí sim com o conceito de inviolabilidade. Tá? Então, por exemplo, o ativo, quando você usa uma custódia de terceiros para dizer, o ativo crédito de carbono está nessa custódia, você vai lá, traz para a nossa plataforma e este registro eletrônico roda na nossa solução de blockchain.
Um detalhe interessante, a latência, ou seja, o tempo destinado a completar uma atividade de troca de registros eletrônicos usando blockchain, a latência é muito alta. Você não conseguiria fazer um trading online instantâneo nos volumes que, por exemplo, temos aqui nas bolsas de valores brasileiras, internacionais, usando blockchain. A latência para você criar o registro eletrônico é muito alta, demora. Tá. Demora milissegundos, mas demora. Tipo, a validação, né? E aí esse é um problema também. Então, a ferramenta de trading, ela prescinde dessa, ou seja, não utiliza essa solução de blockchain. Então, a gente hoje, para registrar, utiliza, e isso traz bastante integridade para a nossa solução. E a solução da ACX, ela se conecta com, hoje, todas as custódias relevantes do mercado voluntário e algumas do mercado regulado. Vocês se colocam como se fosse uma clearing quase, né? Que vocês, pessoas produzem crédito de carbono, inserem esses créditos na plataforma de vocês e pessoas compram esses créditos e vocês fazem esse clearing. Então, acho que sim, acho que você descreveu muito bem, mas até para dar os nomes, talvez assim, de mercado. Você tem um padrão, alguns padrões de mercado voluntário, eventualmente ainda incipiente, mas de mercado regulado. Então, o padrão do mercado voluntário mais importante é o padrão da Verra, que é a maior custódia, é o maior padrão e a maior custódia de créditos de carbono de mercado voluntário. Ela tem a sua própria plataforma de registro. Você usa o padrão Verra, usa as metodologias da Verra, emite na plataforma da Verra e os créditos de carbono ficam registrados e custodiados na Verra. O que a ACX faz? Ela se conecta à Verra e oferece o nosso marketplace, a nossa tela de mercado, as nossas facilidades de comercialização de crédito de carbono. Então, eu trago o ativo, aí sim, cunhado usando blockchain, ou seja, ele é cunhado dentro da plataforma para você ter um registro eletrônico na nossa plataforma, e quando existe algum tipo de comercialização, toda a liquidação financeira é feita dentro da plataforma, e a rastreabilidade do blockchain nos permite, como eu falei, que essas informações sejam passadas de comprador para vendedor com bastante eficiência. Mas a gente está usando a custódia da Verra, que tem sua custódia própria, seu ambiente de registro próprio, que está conectado na nossa solução. E pensando grande, assim, o ideal seria que tivesse uma grande registradora mundial, né? Onde todo mundo jogasse os créditos, todo mundo comprasse os créditos e com isso você conseguisse monitorar. A ONU está se propondo a fazer isso no âmbito do artigo 6º do Acordo de Paris. É isso que a ONU já se propôs e, eventualmente, já nos próximos 2 anos, tenhamos essa solução operacional. Um ambiente de registro global, onde você vai ter, seguindo as metodologias de padrão ONU, você vai ter a emissão de créditos de carbono custodiados, registrados nessa grande plataforma de registro. A ONU, é improvável que a ONU faça a comercialização no seu ambiente. Tá. Que ela nunca fez e, de fato, não é função de um regulador também criar o mecanismo de bolsa, por exemplo. Então, a nossa premissa é que essa grande plataforma global de registro vai estar conectada com a nossa solução de marketplace e, para deixar claro, eu defendo a continuidade do mercado voluntário, vai ser um mercado de nicho, vai ter um volume muito menor do que a gente vê hoje, ou um volume percentualmente menor do que a gente vê hoje, mas também vamos estar conectados na voluntária, né? Perfeito, perfeito. Esses temas são complexos, mas são muito interessantes. Uma coisa que eu estava pensando, assim, olhando em termos de Brasil, né? Como o nosso país se posiciona nesse contexto? Nós temos um potencial, o Brasil tem um potencial de se tornar um grande fornecedor de crédito de carbono para o mundo. Para essa finalidade, qual seria o mercado que seria mais interessante, voluntário ou regulado, para o Brasil se tornar um grande fornecedor, como é o petróleo, as pessoas exportam petróleo, o Brasil poderia ser um exportador de crédito de carbono para o mundo? Não, eu sou bastante cético com isso. Acho que o Brasil
acreditou nas empresas de consultoria que publicaram esses relatórios aí nos últimos anos. Vamos lá, o Brasil emite 2,4 bilhões de toneladas por ano de CO2. De CO2 equivalente, né? Toneladas de CO2 equivalente. Desses 2,4 bilhões, mais ou menos 1,1 bilhão de toneladas é emitido por desmatamento. Metade desse 1,1 bilhão de toneladas são originadas pelo desmatamento majoritariamente ilegal da Amazônia. A outra metade dessas emissões, ou seja, mais ou menos 500 milhões de toneladas, tem origem no desmatamento majoritariamente legal do bioma cerrado. Eu não acredito que o mundo vá pagar o Brasil para parar o desmatamento, sendo que nós perdemos a licença social de desmatamento. O mundo não vai pagar o Brasil para fazer algo que nós deveríamos fazer, que é parar com o desmatamento ilegal. Então, o desmatamento ilegal da Amazônia é obrigação do brasileiro equacionar de alguma forma. Claro, não estou dizendo não paguem, não venha com dinheiro e tal, mas é improvável que o Brasil se beneficie de alguma forma que não seja de fato dinheiro para parar o desmatamento. Então essa exportação de crédito de carbono ela vem de alguma forma para parar com esse desmatamento majoritariamente ilegal. Com isso nós temos um problema que é o efeito de segunda ordem, que é a hora que eu falo assim, olha, para de desmatar, eu também eventualmente paro de oferecer alguma oportunidade de atividade econômica para as 20, 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Tá? De novo, o Brasil perdeu a licença social de desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal. Mas eu não vejo essa conta. Essa conta precisa ser feita. Então, trazer esse recurso para parar o desmatamento, o que isso vai acarretar com as atividades, algumas delas ilegais, ou talvez majoritariamente legais, mas que em alguns aspectos sustentam a economia, mesmo que legal, da região. Então isso precisa ser equacionado. A outra metade, como eu falei, das emissões brasileiras aí associadas ao desmatamento, ocorre majoritariamente em áreas privadas e, portanto, áreas com licença de supressão vegetal e, portanto, autorizadas no limite pela Constituição brasileira, mas seguramente pelo Código Florestal Brasileiro de 2012. Estimativas aí da Academia Brasileira, o Brasil tem ainda do bioma cerrado mais ou menos 50 milhões de hectares para serem desmatados legalmente. 50 milhões de hectares no Brasil, na região do Cerrado, valem mais ou menos 500 bilhões de dólares se usarmos o valor do hectare lançado nos balanços das empresas do agro brasileiro que são comercializadas em bolsa. Então, informação pública. Mais ou menos 50, 55 mil reais o hectare, 10 mil dólares. 50 milhões de hectares vezes 10 mil dólares por hectare dá 500 bilhões de dólares. Desde 2009, Obama prometeu, eu estava lá em Copenhague, 100 bilhões de dólares para fomentar iniciativas de redução de emissão de gases de efeito estufa em países pobres e países em desenvolvimento. Esse dinheiro não veio, nunca foi utilizado, não foi aportado pelas nações desenvolvidas. É muito improvável que o mundo se junte e pague 500 bilhões de dólares para o Brasil, para o sojicultor mais eficiente do mundo, país da fotossíntese, falar, ó, toma o dinheiro para não fazer nada, toma o dinheiro aqui para parar de desmatar. Pois é, essa é uma questão complexa, né? Porque se você olha
o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, né? A gente tem hidrelétrica, tem energia solar, tem tudo isso. A gente desmatou, mas, enfim, eventualmente, como você mesmo falou, ainda por lei, pessoas poderiam continuar desmatando. Se você olha para alguns países como Islândia, a Islândia, ela praticamente não tem árvore na Islândia. A gente tem 5% de mata lá, eles desmataram tudo. Países da Europa, alguns países também tem um desmatamento altíssimo. Para eles subirem o baseline lá, ou chegarem, ou replantarem, é mais fácil. Para o Brasil é mais difícil, né? Porque a gente já tem como é que a gente enxerga isso? Assim, como é que o Brasil pode se capitalizar, se beneficiar de ter uma energia, uma matriz energética limpa e, ao mesmo tempo, tendo em vista que para a gente se desenvolver, a gente ainda precisa, talvez, queimar alguma coisa, até do ponto de vista social, né? De justiça global, né? Porque países desenvolvidos se desenvolveram muito queimando petróleo, né? Países subdesenvolvidos queimaram muito menos. E para se desenvolver vão precisar queimar. Tem algumas discussões no sentido de que seria injusto obrigar países onde já há pessoas miseráveis a reduzir a emissão, enquanto países altamente desenvolvidos da Europa, que atingiram altos níveis de desenvolvimento social, ficarem exigindo que países subdesenvolvidos não queimem, ao mesmo tempo que eles já atingiram. Enfim, essa discussão é muito complicada. Como é que você eu acho que isso permeia toda a negociação capitaneada aí pela ONU, que é uma transição justa para uma economia de baixo carbono. No final das contas, a indústria do petróleo é subsidiada, existem evidências inequívocas aí, Banco Mundial, estudos bastante robustos de que o subsídio para a indústria do óleo e gás, do petróleo, é quase 10 vezes maior que o subsídio da indústria de energias renováveis, tá? Mas tem uma razão para isso. Combustível permeia toda a cadeia de valor de qualquer atividade econômica. Então, se de uma hora para outra esses subsídios forem retirados, é razoável assumir que o preço de todos os bens vai acabar subindo, e quem vai pagar majoritariamente essa conta é o pobre. Então, é um dilema, é fato, mas que, claro, existem mecanismos para equacioná-los e, eventualmente, é um trabalho aí de alocar diretamente aos combustíveis fósseis uma obrigação de cumprir com as reduções de emissão propostas pelos países, né? Então, as empresas produtoras de combustíveis fósseis deveriam pagar essa conta. Não é tão simples, na verdade é bastante complexo, mas infelizmente é uma certeza que se você aumentar imposto, se criar uma assimetria de preço do combustível fóssil hoje, quem vai pagar majoritariamente essa conta é o pobre. Os países mais subdesenvolvidos. Não, interessante. Um ponto também que é sempre discutido é a dupla contagem, né? O risco de dupla contagem, né? Como a Air Carbon faz para evitar a dupla contagem? Então, o interessante é que quando você tem um ambiente de bolsa, de registro, conectado às principais custódias globais, é natural que você mitigue ou quase torne inviável a fraude no contexto de dupla contagem. Porque se você comprar um crédito de carbono hoje na nossa plataforma, você nunca mais vai olhar uma outra plataforma, porque eu entrego para você na custódia, por exemplo, da Verra, do Gold Standard, que é outro padrão muito importante do mercado voluntário, da ONU. Então, eu estou diretamente ligado a essas custódias. E aí, voltando a 5 minutos, a beleza do blockchain, que eu sei exatamente da onde eu cunhei esse registro eletrônico.
Eu acho que a preocupação de dupla contagem tem menos a ver com fraude e mais a ver com uma sobreposição de atributos ambientais. Então, existe uma discussão grande, por exemplo, hoje no Brasil, se o RenovaBio, que é um programa do Estado brasileiro de incentivo à produção de biocombustíveis, se o RenovaBio enseja algum tipo de dupla contagem em projetos de crédito de carbono do setor de aterros sanitários, por exemplo. Minha leitura aqui não, porque você hoje, o ativo CBio, que é originado no RenovaBio, ele não é utilizado por nenhuma empresa para neutralizar, reduzir suas emissões. É o Brasil dizendo, olha, fiz um programa para reduzir emissões. Então, o único ente que pode pleitear esse atributo ambiental é a nação brasileira, não a companhia que distribui o combustível. O tema da dupla contagem, ele é um tema que vai persistir independente da tecnologia, porque ele é muito mais um conceito de regulação do que um conceito que tem origem na fraude, de você emitir 2 vezes o mesmo ativo em cima de um lastro ambiental. Regulação que vai ter que... a regulação vai equacionar isso. Tá certo. Agora, uma questão mais aberta, por exemplo, o artigo 2º do Acordo de Paris, ele estabelece um compromisso coletivo dos países de manterem no máximo ali o aquecimento global em 2 graus centígrados acima das temperaturas médias da época da Revolução Industrial. Correto. Qual é a expectativa de que essa ambição seja alcançada? E qual o papel da Air Carbon nesse contexto? Mais fácil responder pelo papel da Air Carbon, da ACX. Nós estamos trabalhando para oferecer infraestrutura para que os mercados tenham integridade, liquidez e precificar carbono. É o que a gente faz, né? Dizer é o máximo que a gente pode fazer, a gente podemos sempre pensar em algo mais, né? Mas hoje é o que nós conseguimos oferecer, a infraestrutura para que o carbono tenha preço. Toda a infraestrutura nesse contexto. E isso seria, na medida que nós aqui tenhamos sucesso no Brasil de conectar esses mercados para que eles possam precificar o carbono, isso por si só já seria uma solução muito importante para trazer mais recursos financeiros para financiamento aí da transição energética e redução de emissões no Brasil. Do lado digamos, do contexto mais amplo aí das mudanças climáticas, eu não sou cientista, mas tudo que a gente lê é que vai ser muito difícil o mundo conseguir limitar as suas emissões dentro do orçamento de carbono proposto há mais ou menos 4, 5 anos. A margem de erro é alta, no sentido de é muito difícil modelar-se a Terra, o planeta Terra, seus ecossistemas no contexto de redução de emissão, mas o mundo emite mais ou menos 42 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Então, um orçamento de carbono, ordem de grandeza, um desvio padrão de 500 bilhões de toneladas por ano, a gente já está chegando lá no fim do nosso orçamento de carbono. Então, com todas as limitações da ciência no contexto de modelagem, é improvável que o mundo consiga manter a temperatura da superfície da Terra no máximo 2 graus acima das temperaturas da Revolução Industrial. É muito improvável hoje. Interessante. Carlos, queria agradecer muito a sua presença. O legal de falar sobre esses temas é porque é um tema para o futuro, um tema do futuro, um tema do presente, porque crédito de carbono é um tema que o mundo não tem como sair da pauta, porque o aquecimento global, como a gente conversou e como a gente viu aqui, não tem como sair rapidamente da agenda, vai estar na agenda de qualquer país, de qualquer governo, e
estar trabalhando com isso, eu acho que deve ser muito gratificante, né? Porque a gente está tentando buscar soluções de forma sustentável que são necessárias para salvar o planeta, né? Se nada for feito, a gente vai destruir o planeta. Sem dúvida. Então, tentar transformar isso num business é importante, porque isso pode, além de ser lucrativo, de ser um negócio, é também fundamental para o planeta, para a sobrevivência do planeta. Então, essa conversa aqui foi super interessante. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Igualmente, muito obrigado. E só tenho a agradecer aí. Não, obrigado pelo convite e assim, você sabe bastante do mercado, de verdade, foi um diálogo muito legal. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.